Oi gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar de um espetáculo em formato de livro, que é também um dos 12 livros que eu escolhi para ler em 2024 e eu vou dizer para vocês, não teria um livro melhor do que este para começar o ano assim, em grande estilo, em estilo de fim de mundo, em estilo de apocalipse, porque nós vamos falar de um livro que é sobre o fim do mundo, que é as pessoas que continuam depois que tudo se acaba. E eu estou falando de A Estrada, de Cormac McCarthy. Eu devia ter levantado esse livro quando eu falei o título dele para ter um efeito melhor, mas assim, tem outros em cima dele. Ai, ai, brincadeira, gente. A questão aqui, esse livro me fez pensar sobre várias coisas, né? E eu estou naquela fase da vida em que as leituras estão todas assim, todas se complementando. Então, por exemplo, eu terminei de ler esse daqui e eu queria continuar nessa vibe tão insalubre, né? E daí eu peguei esse daqui, ó, que são os Filhos da Esperança. Tem um filme também com Clive Owen e com a Julianne Moore. Tem uma pomba na minha janela. Tomara que ela não entre. E é um filme sensacional também. E de certa forma são temas são temas parecidos, são temas semelhantes, né? Envolvem crianças. Aqui, nos Filhos da Esperança, eu tô falando desse primeiro porque vocês vão ver que, bom, tem uma certa razão por trás do meu raciocínio. Aqui nós temos um mundo, uma terra, em que as mulheres pararam de ter filhos. Simplesmente as pessoas se tornaram estéreis. Foi acontecendo de forma gradativa, a história aparentemente começou em 1995, a última leva de pessoas a nascerem foi em 1995 e nós estamos agora em 2021 aqui nessa história e já faz alguns anos que ninguém nasce, inclusive a última pessoa a nascer acaba de morrer quando começa essa história aqui. E é sensacional, né? Aqui nós vamos discutir, em Os Filhos da Esperança, vai ser discutido o que nós seres humanos fazemos frente à nossa extinção. O que acontece, qual é o pensamento, o que acontece com a nossa psique quando nos vemos aí diante do extermínio, né? Um extermínio que não é feito propriamente de forma ativa, mas de forma passiva, afinal de contas simplesmente as pessoas param de conceber. Aqui é muito interessante, é um livro altamente especulativo. Toda ficção científica é especulativa, mas no sentido de que aqui temos diversas discussões filosóficas. Então eu já vi muita gente falar, nossa, que livro parado, nossa, não acontece nada. Aí assim, do alto da minha idade, eu não tenho paciência pra gente desse tipo, sabe? Pra ser um livro interessante, ele tem que estar acontecendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu já fico nervosa, já me dá uma tremedeira. Então, esse livro é sensacional, vai falar sobre aspectos filosóficos e sobre a nossa própria humanidade, sobre nós enquanto espécie, sobre nosso futuro, sobre a história, sobre como... É um trabalho sensacional de pensar o futuro como qualquer ficção científica. A maioria do que se produz em ficção científica faz. É por isso que eu amo tanto esse gênero e é por isso que eu indico aí fortemente para vocês este livro também. Enfim, porque eu estou falando desse livro? Porque aqui em A Estrada nós vamos nos deparar com um fim da raça humana, porém com um fim que foi provocado pela própria raça humana. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, né? Nessa história nós temos aqui um pai e um filho andando por essa estrada e sobrevivendo. A intenção deles é chegar ao sul, o mais ao sul que eles puderem chegar, porque está muito frio, está ficando cada vez mais frio, a terra está esfriando, a terra está morrendo, né? Pelo menos pelo que eles sabem. Então a terra está morrendo, aconteceu alguma grande catástrofe, que aqui não é dita o que é, mas a gente infere que foi alguma espécie de cataclisma nuclear ou alguma coisa do tipo. O que a gente infere por conta das características, né? Meio que a fumaça apagou o sol, não tem sol, ninguém consegue ver o sol, é uma terra,
é tudo cinza, é tudo muito cinza, tem cinzas literalmente caindo do céu. A neve, né, porque tá ficando cada vez mais frio, a neve já vem toda preta, toda cheia de restos de fumaça e de poeira e aquela coisa horrorosa que todo mundo tem que ficar, os sobreviventes têm que andar com aquelas faixas na frente do rosto porque eles não podem consumir tanto daquele ar viciado, né? Então temos esse pai e esse filho que não tem nome, eles são simplesmente chamados aqui pelo narrador da história como o pai e o filho, que é um narrador, é aquele narrador do Cormac McCarthy, que se vocês leram o Meridiano de Sangue, vocês estão acostumados com esse narrador, que ele é um narrador filosófico, ele é um narrador que ele consegue, esse autor, o Cormac McCarthy, ele é magnífico, porque ele fala de coisas extremamente terríveis e pesadas, e ele faz isso com uma linguagem seca. Porém, ao mesmo tempo em que a linguagem é seca, ela também é muito poética, sabe? É um negócio que eu só vi com ele, eu só vi ele escrevendo dessa forma. Todos os livros que eu já li nesta minha vida, o Cormac McCarthy, ele consegue muito bem fazer esse tipo de escrita, né? Em que ele tá descrevendo algo com uma falta, assim, com uma secura indescritível e, ao mesmo tempo, ele também consegue imprimir poesia no que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo, aqui temos passagens belíssimas. Belíssimas, vou ler uma pra vocês. Vou contextualizar a passagem que eu encontrei aqui pra vocês. Este menino, o garoto, ele nasceu quando o mundo já tinha acabado. Então, ele não conhece o que veio antes. Quando ele nasceu, o mundo já estava daquele jeito. Então ele tem, eu não sei se ele tem mais de 10 anos, eu acho que ele não tem mais de 10 anos, eu acho que ele tem uns 7, 8 anos mais ou menos. E ele nunca viu, ele nunca conheceu outras coisas, ele já nasceu nesse mundo cinza, então é como se ele não tivesse um passado, ele vive num presente eterno, né? E este homem, ele tem passado, este homem se lembra das coisas quando elas eram boas, ele inclusive se lembra da esposa dele, né, da mulher que abandonou os dois. A gente infere também que o que aconteceu foi que ela se matou, porque ela ficou pensando no que aconteceria se os outros sobreviventes encontrassem eles. Né? Aqui nós temos aquela raça de ser humano, aquela parte do ser humano que faz qualquer coisa para se manter vivo e que essa coisa ela está muito longe de ser altruísta e sensacional e espetacular e daquela forma que nós gostamos de pensar que nós seríamos numa situação dessa. Aqui nós temos aquela parte da população que é bem reduzida, que se tornou canibal. Então nós temos aqui uma grande caça por carne humana e esta mulher ela fica pensando o que vai acontecer comigo e com ele e com o menino, né? Eles, como eu disse, eles não têm nome, então fala o menino, o homem, a mulher, o que vai acontecer se encontrarem, eles vão matar a gente, vão comer o menino. Então ela não suporta essa possibilidade e ela se mata. A gente imagina que ela se mata, né? Porque aqui nada é muito dito. Muita coisa do que se diz nessa história você vai ter que inferir, né? Então a gente infere que o que aconteceu foi que ela não suportou e acabou tirando a própria vida. E daí nós temos este homem que ele e esse menino estão percorrendo essa estrada tentando sobreviver e o homem vai ter esse tipo de pensamento. Virou-se e olhou para o menino. Talvez compreendesse pela primeira vez que para o menino ele próprio era um alienígena, um ser de um planeta que já não existia, cujas histórias eram suspeitas. Ele não tinha como construir para o prazer da criança o mundo que tinha perdido sem construir também a perda, e achava que talvez o menino soubesse disso melhor do que ele. Tentou se lembrar do sonho, mas não conseguiu. Tudo o que restava era a sensação. Pensou que talvez eles tivessem vindo avisá-lo. De quê? De que ele não podia acender no coração da criança o que eram cinzas no seu próprio. Mesmo agora, alguma parte dele desejava que nunca tivesse encontrado aquele refúgio. Alguma parte dele desejava que tudo tivesse terminado. Esse refúgio que ele fala é que quando eles estão nessa estrada, eles acabam topando com uma casa. E isso depois de ter acontecido uma das coisas mais horrendas desse livro. Esse livro é bem curtinho, tá? Ele tem umas 230 páginas mais ou menos. Então as coisas acontecem aqui e logo em seguida vão acontecendo outras. É um livro rápido, assim, ágil, né?
O que aconteceu antes deles encontrarem esse refúgio foi que eles entraram numa casa, eles estão com frequência, eles estão muito famintos o tempo todo, porque não sobrou comida, não nasce nada ali. Não nasce nada nessa terra. Não nasce, e se não nasce nada nessa terra, eles não têm como colher coisa alguma. Porque, como eu disse, essa terra está cheia de cinzas, ela está soterrada por cinzas. Então esses dois, eles vivem procurando antigas latas de comida, latas fechadas, né, aquelas latas de comida instantânea, sei lá. E eles vão passando, às vezes, na estrada, né, que tem as casas lá, eles olham muito pra ver se não tem nenhum ser humano, porque o maior perigo aqui desse mundo é o ser humano. Então eles vão com muito cuidado procurando nessas casas, encontrando coisas pra comer. Eles entram numa dessas casas e aparentemente tem bastante coisa ali, tipo, tem vários casacos, várias roupas de cama que eles podem levar, porque também está ficando muito frio, então eles precisam de roupas mais quentes. E eles vão ali pensando, vamos ver, né, o que tem aqui. E daí tem um porão ali e o menino fala pro pai, não abre, pai, vamos embora, não abre e tal. E o homem vai lá e abre, e quando eles entram naquele porão, eles veem que na verdade tem um monte de ser humano ali, nu, como se fossem animais para o matadouro, porque esta casa pertence a um bando de canibais. E eles estão para voltar. Essa cena nesse livro é uma das coisas mais aterradoras que existem. Se bem que tem uma outra que eu acho que ganha, uma envolvendo uma grávida, que, meu Deus do céu, tem cenas aterradoras aqui, né? E neste livro, porque convenhamos, é o fim do mundo e é o fim de toda a esperança, não existe para onde correr. Esses dois estão nessa estrada e não tem o que fazer, eles não sabem o que eles vão encontrar, eles estão com medo o tempo todo, eles estão famintos o tempo todo. Uma crítica que eu vi com frequência em vários vídeos que eu assisti, porque eu assisti vários, porque assim, se eu não tivesse nada a acrescentar, se a minha interpretação tivesse sido a mesma de todo mundo, eu não iria fazer esse vídeo, porque eu não gosto de ficar fazendo vídeo repetido não. E uma das críticas que eu mais vi é sobre, nossa, os diálogos são tão pobres, é tipo, eles falam sim, não sei o quê. E, gente, uma das coisas mais críveis desse livro pra mim foi o diálogo. Vocês já sentiram, assim, eu tenho noção da minha sorte, né, de nunca ter passado fome. E a gente sabe que fome é uma coisa que ainda existe muito, né? Muito melhorada ultimamente, mas a gente sabe que ainda existe. São pessoas que talvez estejam próximas a gente, que já tenham ficado famintas, que já tenham passado fome. Fome séria, né? E eu fico pensando, aqui esses dois estão famintos, às vezes eles passam 3 dias sem comer, né? E o menino inclusive fala, a gente vai morrer agora, né? Em uma dessas perguntas ele fala, a gente vai morrer agora? Daí o pai fala, não é assim tão fácil morrer, né? A gente não morre tão fácil, a gente vai durar muitos dias ainda, nós estamos famintos, mas a gente dura muitos dias, né? Então aqui vai de falar sobre essa resiliência para o bem ou para o mal da espécie humana, e não é tão fácil alguém morrer de fome, mas eu fico pensando no nível de energia que você precisa ter para você conversar, para ter longas conversas com as pessoas. No fim do mundo eu não imagino que tenha tanto a se conversar. Eu não imagino que tenha. E aqui, né, esse homem que tem passado, né, porque esse menino ele vive nesse eterno presente. Ele nada muda. Nessa estrada nada muda. Então ele não tem passado, ele provavelmente não tem futuro. Ele só tem esse presente. Esse menino começa com uns papos estranhos. Ele começa a falar pro pai que ele gostaria de ter seguido, gostaria de ter ido junto com a mãe dele. E o homem fica assim, como assim, né? Fica pensando, né? E daí ele vem com esse papo de que nós temos a chama, nós temos o fogo, né? E daí eu fiquei pensando sobre esse nós temos o fogo, e pra mim, assim, ficou muito claro, na minha interpretação, né, para mim, de que esta é uma tentativa deste homem de criar um futuro para essa criança, porque nós somos pessoas que vivemos por histórias, né? E eu coloco histórias aqui no sentido mais amplo da palavra. Nós temos um futuro porque nós temos nossa história, nós temos nosso passado, nós temos nossos desejos que também criam narrativas. Nós existimos por conta das nossas narrativas. Então, por exemplo, se eu penso, no futuro eu quero comprar uma casa, no futuro eu quero
ter isso, isso e isso. E daí eu penso nesse futuro e eu crio narrativas, eu crio imagens, eu crio histórias na minha cabeça, eu crio desejos, né? E baseado em coisas que eu conheço no passado, de coisas do ponto da minha história, de onde eu vim, o que eu sou, como eu me formei, né? Para mim, de nós carregamos a chama, você carrega a chama, eu tenho que te proteger. Isso pra mim é uma história, uma tentativa de criar nesse garoto algo pelo que sobreviver, né? Então, ele vai falar sobre isso e esse menino vai ficar, o fogo? Como assim o fogo, né? E ele não explica. Ele não explica o que é esse fogo, a gente não sabe o que é esse fogo, né? Aqui temos uma figura, a única figura que tem um nome é um homem chamado Eli. Um homem chamado... e como é muito comum nos livros do Cormac McCarthy, tem uma verve, tem uma verve religiosa, cristã religiosa, bem forte, assim. Né? A gente, se você quiser, se você for uma pessoa religiosa, ou então se você tiver familiaridade com os escritos bíblicos, você pode sim levar sua interpretação por esse lado. Mas aqui, eu não sei, gente, sabe? Honestamente, eu não sei. Eu não... Talvez, vamos fazer aqui um exercício, né? O profeta Eli, ele foi aquele cara, se não me engano, tá? Porque eu li sobre isso no livro do Amos Oz. Eu inclusive trouxe ele aqui para corroborar um pouco a minha interpretação sobre esse livro aqui. Sim, pois é, minhas leituras elas são todas casadas. Aqui nos Os Judeus e as Palavras, o Amos Oz e a filha dele, a Fania Oz Salzberger, que eu tô quase terminando também, eles falam sobre a linhagem judaica, que a linhagem judaica ela não pode ser entendida, compreendida como algo genético, ou seja, não é o gene que vai passando, né, ao longo das gerações. É uma linhagem, para eles dois, é uma linhagem feita de palavras, o que eu achei uma coisa maravilhosa. Esse livro é maravilhoso. Ele vai falando que a coisa mais importante para os judeus, para o povo judeu, é a palavra. Tanto que existe toda aquela ideia de que quando você nomeia algo, essa coisa, cada coisa tem a sua palavra que dá vida, né? Cada pessoa tem aquele nome, aquela palavra que lhe deu a vida no início de tudo. Então aqui, para os judeus, o Amos Oz vai dizer, né, vai desenvolver esse pensamento baseado também tanto nos escritos da Bíblia, quanto nos da Torá, quanto nos do Talmud. Ele vai desenvolver esse pensamento de que a linhagem judaica ela só é possível analisar por conta da palavra. E ele vai falar que os judeus eles sobreviveram enquanto um povo porque as histórias eram passadas de pai para filho, de mãe para filhos. Não importava a desgraça que estava acontecendo com eles, os pogroms, as perseguições, toda a diáspora, não importava o que estava acontecendo, a palavra era muito importante. Então os judeus sempre contaram histórias uns para os outros, sempre passaram as suas profecias uns para os outros, sempre passaram as suas histórias, né? Não importa se é história familiar, se é história do povo como um todo, eles sempre foram carregados com histórias. Inclusive, esse carregamento de histórias nem sempre foi uma coisa muito boa, porque ela é um peso também, né? Aqui ele deixou muito claro que também é um peso. Porém, essa história que os fez continuar, que os fez saber que um dia eles teriam uma terra prometida, não sei o quê. O Amos Oz, ele é ateu, ele e a filha dele, eles são ateus, o que é uma coisa maravilhosa de se ler, porque eles são judeus ateus. O que não é muito comum, né? Ele mesmo vai dizer sobre essa complexa relação que ele tem aí com a religião, né? Com as tradições religiosas. E ele vai falar que aqui essa questão das histórias, elas não se relacionam exclusivamente por conta dos textos religiosos, mas sim por uma necessidade, né, que se construiu enquanto sociedade, enquanto povo, uma necessidade de histórias que se construiu e que fez com que eles avançassem, que eles sobrevivessem, né. E o que eu estava dizendo sobre o profeta Eli é o seguinte, olha como eu consegui pegar o raciocínio ali, ó, no laço. O profeta Eli, ele é aquele cara que ele era um profeta, que era de um templo em Shiloh. Eu não sei se Shiloh era uma cidade, se era o nome do templo, sei lá, não importa.
Mas teve aquele rolê com a Sara, né, esposa do Eucana, e a Sara era estéril. Então, assim, até uma idade avançada, não se sabe se lá qual que era a idade avançada para a galera daquele povo, mas assim, ela tinha uma idade avançada para ter filhos, logo ela era considerada estéril, não ia ter, ela estava definhando, chorando, o marido dela, minha filha, vai comer, vai botar um alimento nesse estômago, e ela não, quer um bebê, enfim. Alguém fez uma promessa lá pra ela, uma profecia, não sei. Eu não sei os pormenores da história, mas o fato é que Sara concebeu, teve lá um filho, Samuel, e ela prometeu, para quem profetizou para ela, não sei, ou prometeu para Deus, não sei lá, ela prometeu para alguém que quando o filho dela nascesse, ela o entregaria ao templo para que ele fosse um grande profeta. E é o Eli, esse profeta, para quem ela vai entregar o Samuel, né? Então aqui, voltando para a estrada, nós temos esse único personagem que tem nome, que é o Eli. E ele fala pro pai, que ele fala, quando eles encontram este homem, e o pai vai abandonar esse homem no meio da estrada, mas o filho, que é esse menino, ele é muito bondoso, ele tem uma bondade inata nele, sabe? Ele é muito bondoso. Então, você quase acredita que ele é um verdadeiro anjinho nessa terra devastada mesmo, porque ele é muito bom, e ele fala pro pai dele, nós não podemos deixar ele aqui, a gente tem que dar alguma coisa para ele comer, senão ele vai morrer de fome. E o pai dele, a gente não tem nem pra nós estamos famintos, por que a gente vai alimentar outra pessoa? E o menino faz, e ele acaba dando comida pro homem lá, eles acabam sentando ao redor de uma fogueira, eles vão comendo, e este homem fala pra ele, que se chama Eli, e o cara fala, esse não é o seu nome. Ele fala, eu não vou dar o meu nome verdadeiro pra vocês, por que eu vou dar meu nome verdadeiro pra vocês, né? Esse, afinal de contas, esse é um mundo hostil, esse é um mundo de canibais, esse é o fim do mundo. Acabou tudo, não tem nada mais. E daí, em um determinado ponto dessa conversa, que não é tão longa, porque tá todo mundo cansado da vida, o homem fala que a única religião, o único Deus que ele tem é esse menino, né? E a única coisa que faz com que ele siga em frente é esse garoto. Ele está fazendo de tudo para protegê-lo, e ele vai fazer de tudo para protegê-lo, e ele fala, é muito perigoso para um homem andar com um único Deus numa estrada, né? E assim, não existe nada de grande profundidade nessa conversa, né? Exceto por essa parte. Então, se por acaso dentre vós tiver alguém que queira levar aí uma parte da religiosidade para a interpretação desse texto, talvez seja que nem Eli, nenhum profeta viu necessidade de carregar algo tão precioso quanto esse garoto, porque já não existe mais lugar para o qual eles possam ir, né? Então, assim, o filme também, que é um filme muito bom, que eu fui assistir o filme, eu achei ele muito bom porque o filme ele é meio que carregado pelas microexpressões de Viggo Mortensen. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas a interpretação deste homem é um espetáculo. Nessa parte em que ele fala do fogo, ele tem microexpressões que sabe quando... Ai, gente, eu não sei. Eu não sei explicar direito, porque aqui talvez seja uma coisa muito pessoal, talvez esse tipo de interpretação, né? A forma como ele fala pra esse garoto, ele olha assim meio furtivamente pro lado, e o menino fala, o menino fala assim pra ele, nós nunca vamos comer outras pessoas, né, pai? E ele fala, não vamos. Dele, mesmo que a gente estiver faminto. Dele, não, mesmo que a gente estiver faminto. As perguntas, as conversas deles são sempre muito repetitivas, né? Eles sempre repetem muitas coisas. Então, tipo, mesmo que a gente estiver famintos, mesmo que a gente estiver famintos. E daí ele fala, porque nós temos o fogo. Daí, nessa parte da interpretação do Viggo Mortensen, eu achei sensacional. Ele, tipo, dá uma olhada assim, meio de lado, meio tipo... do que esse menino tá falando? Ele, porque nós carregamos o fogo, sabe? E essa é a história, a partir do momento em que eles falam sobre que eles têm essa ideia do fogo que eles estão carregando, que eles vão chegar em algum momento, e o menino, ele tem uma certa esperança de encontrar outras crianças, de encontrar outras pessoas que sejam boas pessoas, né, no caminho. É isso que faz com que esse menino continue vivendo, com que, mesmo quando eles estão assim, quando eles não conseguem se levantar de tão fracos que eles estão, quando eles têm que correr de canibais, quando eles veem coisas horrendas no meio do caminho. E esse homem está sempre tentando proteger
a uma certa ingenuidade desse menino, porque é o fim do mundo, ninguém mais é ingênuo, não há espaço mais para ingenuidade, mas ao mesmo tempo esse homem tem um passado, então ele se lembra que crianças têm que ser protegidas. A ingenuidade das crianças, a inocência das crianças é algo a ser protegido, então ele tenta fazer o máximo que ele pode nesse mundo que acabou, né? Então, assim, gente, isso aqui é um espetáculo de livro, sabe? Eu vou falar um baita spoiler, eu já falei um monte aqui, né? Porque eu não sei muito, eu não sei como falar de um livro, como fazer um livro, um vídeo sobre um livro sem falar do livro, então sinto muito, mas vai ter spoiler. Aqui, ele vai, no final, esse homem, ele vai ficando doente, né? Ele tem algo no pulmão dele, provavelmente por conta da ingestão de todas essas coisas que ele anda ingerindo, né? Do mundo que se tornou cinza. E ele tá com uma doença pulmonar que faz com que ele jogue sangue pela boca, né? Ele começa a tossir, às vezes ele fica sem ar, ou seja, ele provavelmente tá com algum câncer. Nada é dito nesse livro, tudo é muito inferido, você vai inferir com seus conhecimentos de um mundo que está acontecendo, né? Com as coisas que a gente sabe que acontece, com as consequências que a gente sabe sobre algumas coisas. Se você ingere fumaça sua vida inteira, a chance de você ter um câncer de pulmão é muito grande. Logo, quando esse homem começa a botar sangue pela boca, começa a ficar sem ar, você pensa, coitado deste homem, está com câncer por conta de ingerir toda essa fumaça, né? E daí ele sabe que ele vai morrer e ele tá tentando preparar esse garoto, mas esse garoto, ele é muito bom. Não sei, talvez se pela criação, esse homem, eles são muito bons um com o outro, eles se amam demais. O menino é a única razão pela qual esse homem existe. E o menino também existe por conta desse homem, né? Eles se protegem, eles se mantêm humanos, os dois. E eles se mantêm continuando, eles meio que são a história um do outro, né? O homem é a história desse menino, o menino é a história desse homem. Tanto que esse homem diz para o Eli lá que ficou para trás que o garoto é o Deus dele, né? Ou seja, é o único ponto, é a única coisa que ele tem para continuar, é uma narrativa, né? E o garoto tem essa questão aí do fogo, não sei o que existem outras pessoas com fogo também, que podem existir outras pessoas com fogo. A gente nunca sabe exatamente o que é o fogo, porque o fogo é essa ideia, né? Essa narrativa que se tem para seguir em frente. E este homem tá tentando preparar esse menino, mas esse menino é muito bom, ele é muito confiado, sabe? Ele tenta, eles passam por pessoas na estrada e esse menino tá frequentemente tentando ajudar essas outras pessoas. Tá frequentemente querendo parar para ajudar essas pessoas. E este homem fala, a gente não tem nem, nós não temos nem pra nós, não vamos parar pra ninguém, né? E daí, spoiler, big spoiler, gigantesco. Daí, ao final desse livro, este homem vai morrer e esse menino vai ficar sozinho. Esse livro, ele não é pra todo mundo, nenhum livro é pra todo mundo, sabe? Nenhum livro. E esse, ele tem um final super aberto. Eu gosto de finais abertos, principalmente desse aqui que eu adorei. Eu gostei demais desse final. E só que é um final que ele te dá um soco no estômago, sabe? E eu vou falar sobre ele agora. Esse menino, quando ele ainda está chorando lá pelo pai dele, vê outro homem se aproximar, e ele pega a arminha dele lá e aponta pro homem. Mas como eu disse, esse menino é muito bom, ele é muito ingênuo. Talvez ele já não seja uma pessoa que possa sobreviver a este mundo, né? Principalmente depois de tudo que nós vimos aí ao longo dessas 200 páginas, essas pessoas horrendas, seres que nem são mais humanos, vagando aí pela estrada. E esse homem vai se aproximar desse menino e o menino vai perguntar pra ele se você é um homem bom, você come gente? Esse homem vai negar, não fala, não, eu não como gente. Daí o menino fala, você tem algum menino, alguma criança com você? E ele fala, tenho. E ele vai respondendo tudo pra esse menino, esse homem vai respondendo. E daí este homem também vai dizer que tem outras, ele fala, tem outras pessoas? Ele sim, tem outras pessoas, temos um cachorro também, né? O filme também é muito fiel ao livro. E é um filme sensacional também, gente. Como eu disse, as microexpressões de Viggo Mortensen valem muito a pena. E daí ele vai falando, né? Ele vai fazendo essas perguntas, o homem vai respondendo, ele fala assim, você também tem a chama, né? Você tem o fogo? E esse homem fala, nossa, você é meio maluco, né? Daí o menino pergunta, você tem a chama, tal? Repete a pergunta, né? E ele fala, tenho, sim, eu tenho a chama. E daí, quando este homem leva esse menino, o homem fala, bom, você tem duas opções, ou você fica com seu pai ou você vem comigo.
o menino vai com ele, né? E quando ele chega, realmente tem um menino e uma menina e tem essa mulher, e essa mulher abraça ele e fala pra ele, ai, finalmente você voltou, nós estávamos preocupados com você, a gente estava nessa estrada te seguindo você e o seu pai, e a gente estava preocupada com você. E é assim que acaba. A gente não sabe se essas pessoas estão com essas crianças para comê-las. A gente não sabe. A gente não sabe se são pessoas boas. A gente não sabe que tipo de gente é essa, né? Se essa mulher tá meio louca. A gente não sabe. E tem muita gente que se enfurece com o final desse livro. E é o mesmo final. Um final parecido com o do Meridiano de Sangue, porque às vezes porque você vira a página e você fala, não é possível que acabou isso, como assim? O final de Meridiano de Sangue também é altamente aberto. E aqui nós temos esse final altamente aberto. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer com essa. A gente não sabe, na verdade, nem ao certo nem ao errado. A gente não sabe nada sobre o futuro dessa criança. A gente só sabe que é o fim de tudo. E as pessoas sobrevivem da forma como elas podem. Isso eu acho sensacional nessa escrita corajosa do Cormac McCarthy. Primeiro, ele não subestima o leitor. Ele vai te colocando pistas e coisas do que pode ter acontecido com os personagens e com o mundo em geral, mas ele não vai te explicar nada, ele não vai deixar nada assim muito mastigado pra você. Você que lute pra entender o que tá acontecendo. E a mesma coisa com os finais, sabe? Ele vai deixar muito pra sua imaginação, ele vai deixar pra você pensar sobre o que pode ter acontecido com essa criança. Ele não vai te dizer, ele não vai desenvolver pra você, ele não vai fazer o seu trabalho de leitor pra você, sabe? E aqui nós temos, né, isso aqui. A mulher, quando o ouviu, passou os braços ao seu redor e o abraçou. Oh, ela disse, estou tão feliz em te ver. Ela às vezes lhe falava sobre Deus. Ele tentava falar com Deus, mas a melhor coisa era conversar com seu pai, e falava com ele e não se esquecia. A mulher disse que estava tudo bem. Disse que o sopro de Deus era o seu sopro ainda, embora passasse de homem para homem ao longo do tempo. Antes havia trutas nos riachos das montanhas. Você podia vê-las paradas na correnteza cor de âmbar, onde as extremidades brancas de suas barbatanas encrespavam de leve a superfície. Tinham cheiro de musgo na mão, polidas e musculosas e se retorcendo. Em suas costas havia padrões sinuosos que eram mapas do mundo em seu princípio, mapas e labirintos de algo que não podia ser resgatado, não podia ser endireitado. Nos vales estreitos e profundos em que eles viviam, todas as coisas eram mais antigas do que o homem e num murmúrio contínuo falavam de mistério. É isso. É lindo, é duro, é revoltante, é um espetáculo de livro, como só este autor maravilhoso consegue fazer. Pretendo ler outras coisas dele, ainda não sei exatamente o que eu vou ler, talvez o Onde os Velhos Não Têm Vez, ou todos os Cavalos, tudo bem que acho que faz parte de uma duologia ou trilogia, não sei, né, então tem que ver direito isso aí. Mas, gente, sério, esse livro pra mim é sem defeitos, assim, ele é um livro perfeito pra mim, ele é curto e ao mesmo tempo ele é poético, ele é seco, ele é sensacional, sabe, ele fala sobre o ser humano, sobre sobrevivência, sabe? Sobre o que a gente necessita, mais do que às vezes do que a comida. Porque a comida é só o combustível que a gente vai colocando no nosso corpo. E se a gente não tem nossas narrativas, nossas histórias pessoais, nossas histórias compartilhadas, se a gente não tem com quem conversar, com quem falar sobre o futuro, nós não temos nada, sabe? E nessa medida, Os Filhos da Esperança, que eu também trouxe aqui pra vocês, né, que eu já li, vocês acham que é legal fazer um vídeo sobre eles? Não sei. Se quiserem eu faço. Isso aqui também fala muito sobre isso, né? Sobre como as histórias são o que fazem a gente continuar, né? E aqui, os seres humanos, eles não têm futuro por conta de algo que... Bom, não se sabe se foi um fator biológico ou alguma coisa assim, mas enfim, se parou de ter filhos, de se conceber, nem os homens, os espermas estão mortos, os óvulos das mulheres também. Então assim, tá todo mundo, já era, uma sociedade que vai envelhecendo, que vai se acabando, tem pouquíssimas pessoas, todas elas com mais de 50 anos quase, né, tem também os alfas, que são os nojentos, que foi a última geração a nascer,
Então eles são uns déspotas miseráveis aqui. E alfas ou ômegas? O chorume da humanidade, sabe? Eu esqueci se é alfa ou é ômega, não sei. É o chorume, o que restou, o que tá escorrendo ali. E é uma humanidade que não tem futuro, então eles também carecem de narrativas, eles também estão sendo destruídos, né? Eles só têm o passado. E da mesma forma fica esse... Gente, leituras muito boas. Eu não sei como vou sobreviver aos outros meses do ano, porque eu acho que eu já fiz todas as melhores leituras agora. Então assim, sobre os judeus e as palavras, que eu tô quase terminando também. Também fala sobre isso, que pessoas sobreviveram a holocaustos por conta da palavra, por conta das histórias, né, passadas de geração em geração. Porque existe se a pessoa não morre, existe um máximo de dor que pode ser infligido contra uma pessoa até ela morrer, né? Ou então para ela não morrer. Se essa pessoa sobrevive, por que ela vai continuar vivendo? Sabe, às vezes, quando a gente tá assistindo filmes de fim de mundo, ficção científica, você pensa, por que essas pessoas continuam vivendo? Cara, a única resposta que eu consigo chegar é por causa da narrativa, sabe? Por causa da esperança. A esperança nada mais é do que uma narrativa de um futuro que pode acontecer, né? Que vai acontecer se tudo der certo, se algo acontecer de bom, não sei o que, amanhã vai ser um dia melhor, coisas desse tipo, né? Então nós vivemos por conta das nossas palavras. Esses livros são maravilhosos, eu fico a dica aí pra vocês. Como eu disse, não é pra todo mundo, mesmo assim, tipo, não é. Você vai ter muita coisa que não vai ser explicada. Tipo, muita coisa, quase tudo. Então você vai ter que explicar-se a si mesmo e também vai ter que lidar aí com o desânimo que é esse final aberto, extremamente aberto. E é isso, gente. Espero ter capturado a atenção de vocês até agora. Deixem aí nos comentários se vocês já leram esses livros, algum desses, se vocês se interessam por alguma resenha sobre Os Filhos da Esperança. E assistam o filme também, A Estrada, do Viggo Mortensen, é The Road, né, o título em inglês. Maravilhoso, tipo, maravilhoso. E prestem atenção nas microexpressões de Viggo Mortensen, que aquele é um senhor ator. É o Aragorn, né, gente, não tem o que fazer, aquele homem é perfeito. E assim, muito bom mesmo. Fica aí dica pra vocês de 3 livros e mais um filme. O do Filhos da Esperança eu ainda não assisti, pretendo antes de fazer ou não a resenha desse livro, mas eu pretendo assistir. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.